Nesse vídeo você pode me ver operando uma plataforma aérea de bombeiros. Essa é uma Magiros modelo M55L e tem como objetivo realizar resgates em locais de difícil acesso, como torres e pontos específicos de prédios, além de servir como ponto de combate a incêndios por meio do uso do canhão de água que fica acoplado no cesto de resgate. Com tanta tecnologia, sensores e dispositivos de segurança, talvez você faça aquela pergunta: quanto realmente custa uma viatura de bombeiros como essa? Quando viaturas desse porte passam por você, é muito fácil enxergar apenas caminhões. Contudo, a realidade técnica e financeira é muito mais complexa do que imaginamos. Neste episódio, vamos entender como esses equipamentos funcionam e, além disso, destrinchar os contratos públicos brasileiros para compreendermos exatamente o que compõe essa conta. Afinal, quanto custa a viatura de bombeiros e qual é o preço real de não ter uma quando a emergência acontece? Você vai entender que o verdadeiro desafio não se limita na compra. Para entender essa conta de forma clara, precisamos começar pela base da pirâmide operacional. A viatura mais comum nas ruas, aquela que cruza os sinais vermelhos diariamente para atender acidentes de trânsito e emergências clínicas, é a unidade de resgate, a famosa UR. Olhando de relance, a carroceria lembra muito a de um furgão comercial de entregas, mas quando você confere uma dessas viaturas de perto, já dá para perceber que elas passam por um processo de implementação antes da atividade operacional, desde os dispositivos de sinalização até os equipamentos de suporte básico de vida. No entanto, quando examinamos a ata nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública, o valor de registro para uma dessas unidades bate a marca dos R$ 549 mil. Eu conferi uma das atas de registro de preços mais recentes de 2025 e o documento revela uma peculiaridade. Diversos estados participaram conjuntamente da aquisição desse tipo de viatura, com valor total de cerca de R$ 381 milhões e o preço unitário registrado é exatamente isso, R$ 549 mil. Em Goiás, contratos recentes com vans adaptadas cravam rigorosamente esse mesmo valor. Isso significa que o piso financeiro para colocar uma viatura considerada leve em operação já começa acima do R$ 500 mil. Mas o verdadeiro investimento começa quando a ocorrência exige combate a chamas e salvamento pesado. É nesse momento que entra em cena o Auto Bomba Tanque Salvamento, o tradicional ABTS. Documentos federais recentes estimaram o custo unitário de cada gigante desse em quase R$ 2 milhões. Na prática das licitações, o estado de Goiás conseguiu fechar a compra por R$ 1.697 mil a unidade. Já o Rio de Janeiro, ao projetar uma viatura multimissão capaz de condensar o combate a fogo, o resgate veicular e o atendimento pré-hospitalar em uma plataforma única, orçou um investimento na casa de R$ 1.900 mil por caminhão. Esse salto drástico nos contratos escancara um fato indiscutível. Quando o Estado adquire uma ferramenta híbrida, os valores aumentam. Mas aqui vai uma pequena explicação sobre as diferenças entre uma viatura tradicional para uma viatura híbrida. Para isso, começamos pelo prefixo. Quando você visualizar a sigla ABT, quer dizer Auto Bomba Tanque. Essas viaturas são focadas em combate a incêndio. Quando visualizar a BTS, trata-se de uma viatura de combate a incêndio e salvamento. Nesse caso, uma BTS pode ter menos capacidade de água do que uma ABT, justamente para comportar mais equipamentos de resgate. Essa regra não é universal, pois dependendo do tipo de viatura implementada, elas podem ter a mesma capacidade de armazenamento de água e até mesmo possuir o que chamamos de guindalto ou manque, para pequenos resgates. Sem dúvida, podem existir outras siglas e outros prefixos a depender do estado, porém essas são as mais vistas pelo público em geral. Mas deixo aqui, de forma que você entenda, as diversas siglas para os tipos de viaturas de acordo com suas funções. Essas fotos foram tiradas do site da Mitre, uma importante implementadora de caminhões de bombeiros no país. No ambiente aeroportuário, os chamados carros contra incêndio, os CCIs, operam em outra escala de custo. Em compras públicas já localizadas, um CCI de ataque principal AP2 apareceu na faixa de 1,49 milhão a 1,59 milhão. E quando se olha para o grande contrato da Infraero, com a Iveco Magiros em 2013, a média foi cerca de 1,76 milhão por viatura. Trazendo esses valores para o poder de compra atual, com base no IPCA, essa faixa passa para algo em torno de 2,2 milhões a 2,3 milhões de reais, enquanto a média daquele contrato histórico sobe para aproximadamente 3,6 milhões por unidade. Isso sem contar variáveis como tecnologia embarcada, encargos contratuais e custos específicos de operação.
No caso de Salvador, por exemplo, o aeroporto opera com nível de proteção contra incêndio 9, um patamar compatível com a estrutura de resposta muito mais exigente do que os aeródromos menores. Deixo na tela a tabela da ANAC, que apresenta as categorias de 1 a 10, sendo a categoria 9 compondo aeronaves de grande porte como os Airbus e Boeings. Em uma ocorrência que participei próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador, tive a oportunidade de ver esses veículos de perto. Mas o que faz um caminhão desses ser tão diferente? Muito além do tamanho, ele apresenta uma combinação de outras funcionalidades. O Impact X6, por exemplo, chega com tração 6x6, tanque que pode bater 9.100 litros e canhão com vazão de até 6.000 litros por minuto. E trabalha com água e espuma juntas, pois o nível de inflamabilidade de combustível de aviação é muito superior ao diesel comum. Ao passo que precisa resfriar, é necessário abafar os vapores e cobrir uma área grande muito rapidamente. Considerando essas características de combate, esses veículos têm sistema de autoproteção pensados para se aproximar da carga térmica. Contudo, o topo absoluto dessa cadeia de custos pertence ao socorro em altura. Quando a emergência verticaliza, a conta muitas vezes abandona o real e passa a ser contada em euros. Em Santa Catarina, um contrato recente para uma autoescada mecânica articulada, de 42 metros, fechou em mais de 1.600.000 euros. Com esses valores convertidos em reais, eles chegariam a mais de 9 milhões. No estado do Amapá também foi feita uma aquisição em 2023. Segundo a agência de notícias, a aquisição do veículo especial para grupos de resgate do mundo, fabricado na Alemanha, foi a primeira licitação internacional realizada pelo governo do estado, garantida com investimento de 8 milhões de reais. Compartilhando essa experiência aqui com vocês na operação de uma plataforma desse mesmo modelo, fica difícil não pensar no que essa máquina representa. Na época de sua aquisição, os valores giravam em torno de 7 milhões de reais, mas considerando a inflação atual, o valor dessa viatura fica em torno de 8 a 10 milhões. No site oficial da empresa você pode conferir as especificações técnicas desse modelo. São 38.000 kg brutos com chassi de um Iveco Tracker 6x4, caminhão muito utilizado em outros tipos de serviço, como construção civil de carga e descarga. Portanto, essa severa variação de cifras, que escala do meio milhão aos 9 milhões de reais, estabelece a regra principal dos bastidores da emergência. O preço de entrada reflete cirurgicamente o peso e a complexidade da missão. Mas quanto custa manter uma viatura? Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando o assunto é viatura de bombeiro. Todo mundo quer saber quanto custa comprar. Poucos perguntam quanto custa manter. Porque no momento em que a chave é entregue, o investimento simplesmente não se encerra. Em São Paulo, só a manutenção preventiva e corretiva da frota ligada ao Corpo de Bombeiros Metropolitano e à Defesa Civil consumiu mais de 13,7 milhões de reais, em um único contrato anual. Isso já diz muito sobre o que está em jogo depois da entrega. Pensa comigo. Uma viatura parada no pátio parece não custar nada. Ela não está rodando, não está consumindo combustível, não está sendo usada. Mas no mundo da emergência, parado não significa neutro. A indisponibilidade de uma única viatura redistribui carga, pressiona a frota remanescente e pode empurrar a ocorrência para outra unidade, que vai atender com mais distância, menos especialização ou equipamento além do limite. Esse efeito cascata começa no contrato não executado e termina na ocorrência com menos recurso do que o necessário. Esse é o primeiro custo invisível que não aparece em nenhuma nota de empenho. Depois vem a manutenção em si. E aqui a maioria das pessoas imagina troca de óleo, filtro, revisão básica. Só que numa viatura especial, a conversa muda de patamar. Aqui estamos falando de bomba de incêndio, sistema proporcionador de espuma, escada articulada, sensores eletrônicos, estabilizadores hidráulicos, canhões, módulos elétricos. É mecânica, hidráulica e eletrônica ao mesmo tempo. Muitas vezes com componentes importados que dificultam ainda mais a troca de peças, gerando prazo logístico muito alto. Não é à toa que em viaturas de alto valor, como as plataformas Magiros, até a garantia já nasce acoplada a uma lógica de prontidão. O contrato do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina para a aquisição desse tipo de viatura prevê assistência técnica credenciada, manutenção preventiva semestral obrigatória, prazo para devolução de viatura e cobertura integral de peças e mão de obra. A manutenção preventiva não deve ser vista apenas como um detalhe opcional. Não adianta ter a viatura se ela não estiver pronta para sair. Com base em um contrato público consultado, é possível estimar que a manutenção de autoescadas Magiros no Brasil pode alcançar algumas centenas de milhares de reais por ciclo contratual. No caso do CBM de Rondônia, os documentos indicam valores entre 273 mil e 342 mil reais, dependendo do aditivo. Como o extrato não detalha sozinho toda a vigência nem o número exato de viaturas atendidas naquele recorte,
o dado deve ser lido como referência de mercado público e não como preço fixo universal. Além disso, de acordo com o site Firetruck, a manutenção anual de rotina de um caminhão de bombeiros com escada aérea pode variar entre 5 mil e 15 mil dólares por ano. Esse valor envolve lubrificação do mecanismo, checagens do sistema hidráulico e inspeções de segurança, ou seja, tudo aquilo que impede que uma falha mecânica apareça justamente no pior momento. Os pneus também entram nessa equação. Em veículos pesados desse tipo, cada unidade pode custar entre 500 e 1.000 dólares. Some a isso o alto consumo de diesel, especialmente em deslocamentos longos, treinamentos e operações prolongadas, e o custo operacional começa a ganhar outra dimensão. Isso se repete em outras plataformas. No ambiente aeroportuário, por exemplo, o operador de CCI precisa de familiarização específica com o veículo, condução em área operacional e treinamento com sistemas de combate a incêndio embarcados. Em viatura especial, o custo de prontidão inclui sempre capacitação específica. Sem isso, a máquina vira patrimônio vulnerável. E quando essa sustentação falha de forma sistemática, alguns corpos de bombeiros chegam a um ponto difícil. Viaturas baixadas antes do edital, componentes retirados de uma unidade parada para manter outra funcionando, sucateamento que avança em silêncio. Além disso, inevitavelmente, o envelhecimento silencioso entra na conta. Independentemente do uso, mesmo sem rodar 1 km, a viatura envelhece. Mangueiras ressecam, baterias perdem carga, vedações cedem, módulos eletrônicos ficam obsoletos ou até mesmo saem de linha, o que pode ocasionar a morte total da viatura. Diante de tudo isso, é natural que a discussão chegue a uma pergunta: por que não simplesmente alugar? A resposta curta é depende da viatura. Para carros administrativos, vans de transporte de pessoal ou veículos leves de apoio, o aluguel funciona e já acontece em alguns estados. É o que você pode ver nessa fonte no ano de 2024. O governo do Mato Grosso do Sul investe 4,9 milhões em viaturas dos bombeiros. O detalhe desse convênio é que, na época, tratava-se de um contrato de 20 picapes com um custo de R$ 8.250 por mês. Mas quando o assunto é viatura de combate, a lógica muda completamente. Um caminhão de bombeiro não sai de fábrica pronto para operar, pois ele recebe toda a estrutura de implementação acoplado diretamente ao chassi, conforme a doutrina e necessidade de cada corporação. Essa customização é cara, complexa e praticamente inviável dentro de um contrato de locação convencional. Nenhuma empresa de aluguel vai bancar esse nível de modificação em frota própria. Tem ainda a questão da disponibilidade. A corporação precisa garantir que a viatura saia quando tocar o alarme e não quando a locadora liberar. Comprar significa ter controle total do ativo, sobre a manutenção e sobre a escala de uso. Alugar significa depender de terceiros, numa atividade onde dependência pode custar vidas. Nesse sentido, veículos de emergência bem mantidos têm vida útil longa. A compra constrói patrimônio público. O aluguel contínuo, para esse tipo de ativo, tende a custar mais sem entregar nada no final. O que os cofres públicos pagam é um projeto de engenharia desenhado para um regime severo e ininterrupto de operação. Compra-se pura e simplesmente a capacidade garantida de resposta. Ao longo desse episódio, a gente falou sobre valores. Milhões em aquisição, milhões em manutenção, contratos, garantias, treinamento. É natural que alguém assista tudo isso e pense: será que vale a pena gastar tanto assim? Sendo sincero com você, a pergunta que devemos fazer não é se gastou muito. O que devemos não é apenas perguntar, devemos também cobrar e saber se os nossos impostos estão sendo destinados para a missão certa. Especificar errado gera frota inadequada e, por conseguinte, gera viatura parada. Investir em viatura de bombeiro não é gasto supérfluo de gestor que não sabe administrar dinheiro público. É a resposta concreta do Estado para a pergunta mais básica que uma sociedade pode fazer: se eu precisar de ajuda, alguém vai chegar? Essa é a conta que realmente importa. Agora eu quero ouvir a sua opinião acerca desse tema. Você acha que uma viatura chegava a custar esses valores? Comente aqui abaixo que eu vou ler seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se tornar membro para apoiar esse trabalho. Deixo na tela o vídeo sobre viaturas de bombeiros. Clica aí que eu te espero lá. Grande abraço e até mais.